todos, amigos de Nova Era, como vocês estão? Por aqui as águas estão mais apacentadas. Quem viu meu último vídeo viu 9 minutos de desabafo, mas que é necessário, né? Partilhar também como tá outras vivências, né? Acho que esse período de transição ele é solitário. Mesmo que a gente se ache aqui, né, pelo YouTube, ache canais que estão falando sobre essa linguagem de nova era, mas é importante a gente ver esse lado humano vivenciando sua ascensão, né? Então ali foi um desabafo que eu quase não posto, né? Quase que eu corto essa parte, mas já recebi feedback dizendo que foi positivo, porque se sentiu acolhido. Então, que bom, né? E tempos melhores estão vindo, né? Depois desses desertos, depois dessas sombras que a gente precisa encarar, porque faz parte do processo, a gente começa a entender com mais clareza o nosso próprio caminho, o nosso lugar no mundo, para que a gente veio aqui. Porque no fim das contas, todo mundo aqui veio por missões e por propósitos. Só que a gente precisa estar com a mente, com o coração bem alinhados para a gente entender tudo isso, né? Então, deixa eu ir logo para a aula, porque senão a gente já fica aqui mais 9 minutos. Bom, para você que chegou aqui agora, eu sou Bruna Maria e me propus, depois do portal 888, a colocar um projeto que só estava no meu coração, exposto, né? Dei vida a esse projeto, que é gravar um curso, né, que se chama Expandindo com a Nova Era, de forma gratuita, para reunir pessoas que estão descobrindo, né, as novas informações, os novos termos, né, tudo que está chegando com essa consciência 5D. E nasceu de uma necessidade pessoal também, sabe? Porque na época que eu comecei a acessar, eu não entendia termos, eu não sabia o que era eu sou, por exemplo, que é o termo principal da gente saber para entender tudo isso, e eu não fazia ideia. Então, assim, coisas simples que a gente precisa saber, a gente ainda está com algumas dúvidas. E eu queria que alguém tivesse me explicado, pelo menos, sabe? Tivesse tido essa paciência de explicar. Mas a gente precisa pegar essa força, essa ação do primeiro raio e ir atrás. Então eu não pude ficar esperando as respostas chegarem, né? E aí eu fui atrás e de repente eu estava com um monte de respostas e estava vivenciando isso sozinha. Então por que não montar um curso e oferecer? A gente vai conversando sobre isso, vocês vão me dando ideias dos próximos temas. É um curso orgânico, 100% intuído, tá? Então eu vou intuindo, não tem um cronograma, tá sendo realmente uma energia de quinta dimensão, que é a energia de confiança, energia do amor, sabe? Bom, a aula de hoje, né, que é a aula 7, tá? Faz parte de um especial das mestras ascensionadas. Isso porque tem pouquíssimo conteúdo, né? Eu ia falar texto, áudio, mas aí já abrange um monte de coisa, então tem pouquíssimo conteúdo, sabe, delas. E a gente tem que entender que quando a gente fala de raio cósmico, né, a gente está falando de um grupo que faz esse raio acontecer, que ancora e traz pra gente características do divino. Então essa é a função de cada raio. Mas existe um grupo, um coletivo trabalhando para isso. E em cada raio existem os diretores. Porém, alguns diretores são mais falados do que outros, tá? E aí eu resolvi, a partir de uma leitura e junto a intuições, trazer um especial das mestras ascensionadas, que são as lideranças do divino feminino dentro dos raios. Tá bom? Para que a gente se inspire e consiga vivenciar
coisas com mais fluidez, sensibilidade e intuição, sabe? Sabedoria, que são características da polaridade feminina, tá? Que existem em todos nós, homens e mulheres. Aqui não é sobre gênero, tá bom? Então, para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal, que é para você ficar recebendo as aulas, tá bom? E já ativa o sininho. Eu geralmente coloco uma aula por semana, mas, enfim, eu também estou em transição, né? Então, tem semanas que eu estou bem ativa e tem semanas que não. Então, assim, não é uma promessa, né? É uma pretensão que eu poste um vídeo por semana. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber e espero que você aprenda muito aqui com a gente, né? Porque mesmo eu estando do outro lado da tela, eu estou aprendendo bastante, porque eu preciso estudar para vir trazer para vocês, tá bom? E para quem já é inscrito, né? Gratidão por estar construindo esse curso comigo. Sua opinião é muito importante, então deixe ela respeitosamente nos comentários, tá? E vamos adentrar na mestra do segundo raio. Bom, eu já gostaria de dizer que foi a mestra que eu achei pouquíssimo conteúdo sobre. De verdade, assim, eu tive que... Sabe quando você tem que garimpar em mais de 10 blogs, em vários canais? Foi tipo esse serviço, tá? Até para achar imagens foi um pouquinho complicado, mas eu garimpei, não desisti, eu trouxe o que eu consegui aqui para vocês, tá bom? Então, bom, a mestra, né, ela tem essa origem chinesa, então até o nome é um pouco complicado, né? Eu já vi que tem várias formas de falar o termo, mas eu vou falar a forma mais simplificada que tem, tá bom? Para eu conseguir lembrar, tá? Que é sushi. Sushi, ok? Então, vou ficar falando assim, mas antes que alguém me corrija aí, quando você vai colocar no tradutor, tem outras formas também que aparecem, tá? Tipo essa que eu anotei aqui, sushi. Enfim, é mais complicado de eu lembrar no meio do texto aqui. Bom, essa mestra, ela é complemento, ela é Shohan juntamente do mestre Confúcio, que provavelmente você já deve ter ouvido, mas se você não ouviu falar sobre ele, sobre esse filósofo, né? Eu acho que é na aula 3 ou 4 que tem o tema Mestres Ascensos, e lá eu falo um pouquinho sobre cada Shohan, tá? Do sagrado masculino, né? Que são os que a gente geralmente tem mais acesso, porque tem mais canalização, né? Então a gente escuta mais falar sobre esse divino masculino. Por isso que eu quis trazer o feminino para que a gente possa integrar, né? Eles trabalham juntos por alguma razão, tá? Então isso tem muito a ver com Deus precisar estar unificado, ok? Então, ela é o complemento do mestre Confúcio. Eu vou colocar fotos aqui do lado, tá? Durante o vídeo. Ah, uma coisa que eu não falei, gente, eu tô de cenário novo. Eu criei um cenáriozinho pra gente, pras nossas aulas, pras nossas interações. Então, aqui tem alguns elementos, né? Eu pretendo colocar mais coisa colorida, né? Que os mestres vêm trazendo com esses raios, essas cores. Mas eu juntei os elementos que eu tinha aqui para simbolizar, e eu trouxe esse cenáriozinho aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem ver de mais perto, títulos de livro, pequenos objetos, tudo aqui tem simbologia, tá? Então vocês podem colocar no comentário, olha, faz um vídeo só para mostrar mais de perto, tá bom? Bom, a mestra Sushi, ela é conhecida como a senhora da sabedoria compassiva, a que destrói a ignorância que causa qualquer tipo de sofrimento. Gente, nesse momento de transição, onde a gente está expandindo nossa consciência, né, à medida que as energias
novas estão chegando até nós, eu não sei se você já fez esse tipo de reflexão, tá? Que eu vou trazer aqui. Mas eu estava pensando que ilusão a gente também pode chamar de ignorância. Sabe o grande mal da terceira dimensão? Isso, se eu puder dizer, né, esse termo mal, porque bem e mal é relativo, né? Mas a grande pedra no sapato da encarnação ali na 3D é a ignorância. Quando a gente não sabe sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o fluxo de tudo isso, a gente está no escuro daquilo, sabe? A gente está sem entender aquilo. Então, a Mãe Maria, por exemplo, ela traz muito nas canalizações sobre ilusões, sai da ilusão. Ela fala muito sobre ilusões e medos. Para a gente sair desse lugar das sombras, para que a gente não tenha medo de assumir a luz, que nós já somos. Então, olha como é necessário, né, o contato com essa mestra, a Soul-Shi, que ela não é Chohan do segundo raio à toa, né, do nada, por coincidência. E ela traz essa sabedoria, né, que elimina a ignorância. Olha como a gente precisa disso no momento, porém de uma forma compassiva. Quer dizer, trazendo a energia divina do feminino para lidar com o sofrimento que é causado pela ignorância. A gente está acostumado a lutar de uma forma muito abrupta pelas coisas. Até para proteger o que a gente pensa, até para defender o que a gente pensa, é como se a gente tivesse se tornado quase que animais, né? Assim. E talvez eu até estivesse... enfim, talvez nem fosse a comparação de se fazer, mas quando eu falo animais é no sentido do selvagem, do primitivo, sabe? É como se a gente tivesse que brigar, sabe? Para fazer uma defesa da nossa própria opinião. Quando a gente, na verdade, está na mesma condição do outro que a gente está criticando e julgando. É o mesmo nível, afinal estamos no mesmo planeta. Então até o nível de grandiosidade entre você, eu e essa pessoa é o mesmo, porque a gente decidiu encarnar aqui. E é uma decisão que a gente só sabe o peso do que a gente fez, do acordo espiritual que a gente fez, quando a gente está vivenciando isso daqui. Essa é a grande verdade, né? Nossa mônada sabe que a gente é capaz, que a nossa mônada ela está toda integrada, mas quando a gente se fragmenta para vir para cá, a primeira coisa que a gente duvida é da nossa capacidade, né? E aí, para a gente não lidar com a gente mesmo, o que é que a gente faz? Começa a olhar para a vida do outro e apontar no outro. Então, essa calmaria para lidar com as coisas, vinda dessa mestra, é algo que me deixou assim, nossa, eu preciso muito disso. Todos nós precisamos disso. Entrar nessa sintonia, tá? E aqui compassivo não quer dizer fraqueza, porque também foi algo que a gente aprendeu na 3D, né? Principalmente os homens, que quando a gente assume as coisas pacificamente, né? Tem outras pessoas que falam civilizadamente. É como se a gente estivesse sendo fraco, porque a gente tem que ganhar na palavra, né? Então, quando eu comecei a ler, né, sobre essa mestra para trazer aqui pra gente, eu fiquei, sabe, naquele estado de contemplação e ao mesmo tempo boba, sabe, boba. É isso que a gente está precisando. É necessário falar sobre a filosofia dessa mestra, né? Somente aquelas pessoas que são capazes de reconhecer e simpatizar
com o sofrimento causado pela ignorância da humanidade e que são corajosos e determinados quando se trata de visitar, por exemplo, bairros, ruas, áreas humildes, para dar lições espirituais ao povo. Podem acessar o trabalho da mestra Sou Chi. Então, esse trecho aqui dá um exemplo para que a gente entenda a essência dessa mestra e do que ela traz. Lembrando que quando a gente fala dos mestres, das mestras ascensos, né, tudo que a gente... Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho no fundo desse vídeo, é uma torneira na casa do vizinho, que está fazendo barulho aqui. Quando se fala em mestres e mestras, a gente tem que entender que eles... qual é a palavra? Eu ia dizer encarnam a sabedoria que eles trazem, mas eles não encarnam mais, né? Acho que deu para vocês entenderem. Eles são a essência do que eles representam. Então, por exemplo, né, falei da Mãe Maria agora há pouco. A Mãe Maria, ela não só fala sobre amor incondicional, ela é. Entende a diferença? E é isso que eles ficam lembrando a gente o tempo todo. Ó, você é. Por isso que você precisa lembrar de quem você é. Para que você saia desse julgamento de eu não consigo ser compassivo, eu não consigo ser amoroso, eu não consigo, eu preciso me lembrar que eu sou essencialmente assim. Aí a coisa começa a ficar mais expansiva, começa a ficar mais clara na minha vida, né? Então, nesse exemplo, fala que quando você quer eliminar a ignorância, né? Além de você ir atrás de informações para você, de sabedoria para você, você ainda se sente com o chamado de levar isso para o mundo. Vocês sabem que eu me senti super conectada com isso, né? Assim, quando falou aqui, eu fiquei, cara, entendi, mestra, realmente eu preciso me abraçar mais à tua energia para eu desenvolver certas coisas que eu quero, porque eu tenho uma alma bem professoral. E esse raio amarelo, apesar de não ser o raio do meu dia, né? Porque falam isso, que o dia que você nasceu corresponde ao raio a que você pertence. E o meu dia, né, pertence ao raio azul, que é o primeiro raio, o da vontade, da ação, que é o raio ali, que é liderado pela mestra Miriam, que eu falei na aula passada, e pelo mestre Eumória. Então, enfim, né, só uma observação para quem não sabia aí. Mas eu me senti muito conectada com isso daqui, né? Porque minha primeira formação foi em filosofia, foi como professora, aí eu me tornei terapeuta. Porém, uma terapeuta que ensina para que essas pessoas possam equilibrar suas emoções a partir do entendimento, até intelectual também. Então, gente, é uma caminhada que eu tô dando exemplo da minha vida, mas você pode puxar para você ir se entendendo também a partir das escolhas que você fez, né? E aí, quando vem esse exemplo de, olha, a ignorância é uma pedra no sapato da humanidade, não é só sua. Então, quando você entende isso, você quer levar a informação para outras pessoas, mas não é impor. Entende? Tem pessoas que estão em níveis diferenciados. Bruna, meu maior sofrimento atual é porque eu tento falar sobre isso com minha família e minha família não entende. Quem nunca? Quem não, né? Só que às vezes a gente tem que entender que uma coisa é querer explicar ou querer fazer algo em prol daquela pessoa. E outra coisa é a gente tentar impor porque o nosso ego quer que aquela pessoa entenda e se salve. Entende como não faz sentido? Então, enfim, né? A gente tem vários meios de a gente levar essa sabedoria para os povos, né? Como se fala aqui. E às vezes fazer a sua parte já é o suficiente, porque ela vai ver através do teu exemplo, da forma que você está vivendo. Entende? Então vamos lá. Sob a direção desse raio,
trabalham todos os filósofos, pensadores, educadores, sábios, líderes religiosos e professores. Então, pessoas que tiveram essas encarnações hoje são seres de luz dentro do raio amarelo. Então, olha como é um raio que respira sabedoria. E o quão a gente, principalmente brasileiros, né, principalmente Ocidente, precisamos desse movimento de sabedoria. Né? E aqui eu não vou nem entrar em questões culturais, porque senão a gente passa o dia aqui, ó, falando, porque eu sei que tem muita crítica, né? Ah, porque parece que o brasileiro está emburrecendo, olha como a gente cria nossas crianças, olha como é diferente de tal povo, entende? Então eu não vou nem entrar nessa questão. Cada um já tem sua opinião formada, aplique, né? Enfim. Mas esse raio ele traz essa potência da sabedoria. E é importante a gente entender que para ascender, a gente vai precisar adentrar nesse lugar. Né? O raio amarelo traz qualidades divinas, quer dizer que Deus tem a característica da sabedoria. Por que você não está vivenciando isso? Ah, não fui influenciado, onde eu nasci não tinha oportunidade, minha mãe e meu pai não tiveram estudos. Ok, então você está aqui agora ouvindo essas palavras. Busque por você, sem esperar as condições. Vá, busque. Aí você já pega um pouquinho da característica lá do primeiro raio, que é a vontade, a ação, é o fazer acontecer, é o buscar. Ok? São Francisco de Assis, que é o nosso mestre Kutumi, né? Para quem já está nessa linguagem aí de fraternidade branca. E filósofos como Antônio de Mello e Krishnamurti também trabalharam nesse raio. Então aqui são algumas referências para tornar isso mais palpável, digamos assim, de acordo com o conhecimento, né, que a gente trouxe. É como eu venho falando nos últimos vídeos, né? Eu acredito que os mestres ascensos, eles liberaram informações, né, de encarnações que eles tiveram para que a gente possa se sentir mais próximo deles. Porque quando a gente fala de um ser de luz, é como se a gente falasse de um lugar onde a gente nunca fosse chegar naquilo. E aí, quando eles liberam informações sobre as encarnações, a coisa fica diferente, né? Porque a gente começa a ver em qual passo para trás eles estavam antes da ascensão. Eu não achei informações de forma alguma sobre essa mestra aqui, sobre encarnações, não achei, enfim, nada disso. Mas eu achei que a própria energia dela fala por si só. Né? Se ela está num raio, liderando um raio, onde os seres ali eram filósofos, pensadores, educadores, sábios, líderes, professores, isso já fala sobre a energia dela, sobre quem ela era, né? E quem ela continua sendo, porque é uma ascensão, então a gente sempre está nesse movimento espiral, serpentear, né? Sempre tá. Então tudo ali fez parte, até a tua encarnação menos orgulhosa para você fez com que você tivesse no lugar que você está hoje, vai fazer com que você alcance os patamares tão sonhados. Tá bom? O ensinamento da mestra Soxi é que cada indivíduo veio à Terra com um belo lótus para nutri-lo e trazê-lo à sua plena manifestação. Agora é a hora de separar a consciência de tudo o que é mundano, material, humano e visualizar-se entrando no grande lótus dourado da sabedoria, deixando-se fluir através da luz dourada que permeia todo o ser. Então aqui ela já dá um entendimento de que todos nós nascemos com um código, né, com uma lótus dourada dentro de nós. Porém, o movimento
de florescer é esse, né? E quando você tem uma lótus e você nem sabe que você tem, ela permanece fechada. Então agora a informação que chega à tua consciência é de que você tem dentro de si, todos nós, eu, você, todos nós temos uma lótus dourada, uma lótus de sabedoria. Que agora, com essas energias que estão chegando, né, para despertar nossos filamentos, nossos outros chakras e tudo mais, a gente consegue alcançar essa sabedoria interior, quer dizer, ela já está dentro da gente, mas é um processo. O que você precisa fazer no momento é tomar consciência da lótus e autorizar que ela se abra. Pronto. E aí é o teu exercício diário de ir em busca dessa sabedoria. Lembrando que, apesar de eu ter falado da sabedoria intelectual, existem muitas pessoas que não sabem escrever o próprio nome e tem uma sabedoria de vida que deixa a gente de queixo caído. Então, é claro que é importante a sabedoria vinda através do intelecto, dos conhecimentos, das filosofias. Mas a gente também precisa do conhecimento da vivência. Afinal, nós estamos aqui na Terra para experienciar para a fonte. Então, as experiências que você passa, independente de você denominá-las boas ou ruins, são livros de sabedoria da tua vida. Sabe? Tenta tirar lições disso. E tenta ressignificar o que você chama de ruim. Por que foi ruim? Entende? Por que você ainda se julga? Se você só estava num nível de consciência que provavelmente não é o mesmo de hoje. Você deu o que você tinha naquela época. Então, é esse movimento de sabedoria interna baseada nas situações da própria vida também. Tá bom? A senhora Souchi é sempre retratada sentada. Suas roupas são cobertas em tons muito dourados, com um estilo muito típico da China antiga. Ela sempre carrega consigo um leque de ouro que, quando se move, lança uma brisa leve, capaz de eliminar qualquer tipo de sofrimento causado pela ignorância humana, trazendo trégua, calma, tranquilidade e muita paz interior. Eu achei super interessante esse detalhe sobre o leque, né? Todos os símbolos, né, de civilizações e, enfim, espirituais, multidimensionais, todos os símbolos carregam consigo metáforas também, né? Até para ficar mais fácil para o entendimento. Essa metáfora trazida nesse leque eu achei muito interessante. E aí tem a ver com o que eu falei há algum tempo atrás, né? Nesse próprio vídeo. Sobre essa sabedoria que essa mestra traz, ela tem uma leveza, ela traz a polaridade do divino feminino, né? Que é aquela que faz esse movimento e ela tem tanta sabedoria que ela sabe que ela não precisa ir com agressividade para destruir a ignorância. Ela entende que dentro da sabedoria tudo tem seu tempo e que o que importa é o movimento do leque, não o ritmo, sabe? Mas é pegar esse leque, e agora eu estou trazendo para nós aqui, só da gente pegar esse leque, só de você despertar que você tem um lótus dourado interno, a gente já tem a possibilidade, a partir desse saber, desse conhecer, de despertar tudo isso. Então é pegar o leque, independente desse movimento, porém ela traz para a gente esse movimento de confiança, de que independente do ritmo, tá? Que ela prefere o compassivo, ela vai eliminando, né? E aqui tem dizendo, para trazer essa trégua, essa calma, essa tranquilidade, vai eliminando essa ignorância. E a ignorância causa o quê? Sofrimento. Porque se eu não sei de uma coisa, eu começo a sofrer.
E o sofrimento quer dizer o quê? Também apego. Estou apegada à situação, estou apegada à matéria. Alguma coisa vai ligando a outra, parece uma corrente louca, num naufrágio, sabe? E quando a gente olha a situação com neutralidade, a gente pensa, meu Deus do céu, como eu estava envolvida naquilo, pelo amor de Deus. Pô. Então, tudo bem, que você estava no meio daquilo ali, mas busca o estado zero. Busca o estado da neutralidade. Eu aconselho vocês agora, eu fui falar em estado zero, façam Ho'oponopono. Já ouviram falar? Não. Escreve a palavra Ho'oponopono e busca informações a respeito. Busca fazer Ho'oponopono. E para quem sabe, sabe que é uma técnica simples e, para mim, na minha opinião, que já aprendi várias técnicas em várias instituições diferentes, não há técnica mais simples e eficaz do que o Ho'oponopono. É uma das minhas técnicas de longe favoritas, por causa disso. Por causa do resultado rápido, porque você entra logo no estado zero. E é isso, a gente precisa zerar o jogo, sabe? Eu quero acender. Ok, então zera o apego, zera sofrimento, zera e começa a crescente a partir dos contrários daquilo. Então, assim, ao invés do sofrimento, uma alegria genuína. Como é que eu consigo uma alegria genuína? Aí você vai experienciando novas vivências para você descobrir. Porque felicidade genuína para mim pode não ser felicidade genuína para você. Por isso que eu não vou nem aqui dizer o que você tem que fazer, né? Pelo amor de Deus, vamos sair dessa energia. Né? Então busca qual é a tua felicidade genuína, tá bom? Atualmente, seu retiro etérico está no Tibete, em Potala. Falei certo? Falei. Eu sempre gosto, né, uma das coisas mais interessantes, assim, que quando eu comecei a estudar, né, sobre os mestres, sobre a fraternidade branca, é saber qual é o ponto de ancoramento deles na Terra. Já pararam para pensar dessa forma? É como, por exemplo, Saint Germain, é do Monte Shasta, na Califórnia. E aí sempre tem coisas diferentes que acontecem naquele lugar. Sempre tem uma nuvem que se forma ali em cima do Monte Shasta, sempre circular, já fazem anos. Não é uma coisa que está acontecendo agora, não. Sempre no movimento circular, parece que é uma área também que, tipo assim, tá chovendo e lá onde tem essa nuvem eterna lá, não alcança, tipo, chuva não alcança. É como se realmente fosse para a gente entender que existe um magnetismo diferente. Então, eu acredito que esses pontos de ancoramento da fraternidade aqui na Terra, eles têm suas particularidades para que o humano, pelo menos a partir da curiosidade, entenda que tem algo diferente ali, né? Então, já deixei no ar aqui, né? O retiro etérico dessa mestra, junto ao mestre Confúcio, junto a um outro mestre, que o nome dele é bem complicado, deixa eu deixar aqui, ó. Fazem uma tríade de sabedoria, tá? E o Tibete, para quem já viu o filme, para quem já teve leitura, para quem... É um dos lugares mais espiritualizados da Terra, assim, é uma coisa... Então... Bom, e para quem quer saber um pouquinho mais do mestre Confúcio, como eu falei, vai no vídeo, salvo engano, é a aula 3 ou é a 4, que tem o nome Mestres Ascensos. Lá eu falo um pouquinho do mestre Confúcio, inclusive da minha experiência com ele, quando eu nem sabia que existia Fraternidade Branca. Quando eu nem sabia que era dos meus tempos de aluna de filosofia, tá bom? Então, meus amores, foi isso que eu consegui apurar dessa mestra. Eu espero que ela tenha trazido grandes aprendizados com essa simplicidade de informações, que vocês tenham percebido a grandiosidade por detrás de tudo isso e essa energia no ar, né? Então, eu não achei uma canalização escrita dela, mas eu achei uma forma de conexão para a gente despertar a nossa lótus dourada interna,
para a gente se conectar com ela através de agradecimentos e pedidos. Então eu vou deixar aqui uma conexão com a mestra Souchi logo depois de postar essa aula, tá bom? Então a gente já vai finalizar agora. Se você puder, aproveita que a gente já está nessa energia, são alguns minutinhos a mais, vai lá e entra nesse estado meditativo, nesse estado só teu e dessa energia de sabedoria, tá bom? Vou liberar lá agora. Então, um beijo, gratidão por estar aqui, gratidão por me ajudar a ancorar esse curso na Terra. Muitos irmãos e irmãs chegaram até aqui no momento certo de cada um e que eles consigam sentir, né, a nossa presença e o quão orgânico é tudo isso, né, que a gente está construindo juntos aqui, tá bom? Então é isso, vou esperar teu comentário e logo mais nos vemos na próxima aula. Um beijo, namastê!